Bem, irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias, inicialmente aí, no Salmo 55. E vamos ler alguns versículos desse Salmo para conforto do nosso coração e também para edificação e fortalecimento da nossa alma, da nossa fé, em nome de Jesus. Vamos ler então. Eu vou ler os primeiros versículos, depois o versículo 22. A partir de então vamos para outros textos. Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: que me dera asas como de pomba, voaria e acharia repouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depois o versículo 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Senhor nosso Deus, nós estamos lendo a Tua Palavra para esta meditação dentro do que o Teu Espírito tem nos orientado a respeito do texto e da nossa vida. Que o Senhor seja conosco, que nos faça confiantes de que o Senhor cuida de nós a cada dia, a cada momento. E que cada um que nos ouve possa depositar a confiança em Ti diante de tantas tribulações, de tanta perplexidade, de tantas calamidades que assolam o mundo. Mas a paz o Senhor coloca no coração de cada um. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu queria meditar com os irmãos hoje de manhã sobre um assunto simples, corriqueiro, que atinge todo mundo, que é a aflição da alma. Todo mundo anda e demonstra, quando a gente conversa, né, algum tipo de aflição em relação às coisas que estão acontecendo, seja na sua vida pessoal, seja na coletividade, né? E como é que a gente lida com isso? Cada vez mais pessoas tomam remédios para dormir, para diminuir a ansiedade, né? Para depressão. Então, essa questão da aflição, quando a gente fala da aflição da alma, não é? Ela também atinge a questão da depressão, do estado de depressão que a pessoa vive. Claro que eu não estou querendo aqui fazer uma meditação na perspectiva médica, mas de como a gente pode lidar com isso, como é que nós vamos tratar esses assuntos. Eu até, enquanto eu estava pensando aqui em alguns textos que me vieram à mente agora durante o louvor, até outros textos, eu pensei, eu vou perguntar para as pessoas o que é que faz elas ficarem deprimidas, como é que elas resolvem os seus problemas. Então, cada um, até vocês têm a liberdade de dar palpite hoje, porque a atitude de um ajuda o outro, né? E algumas pessoas, elas têm problemas de ansiedade, de depressão,
e coisas dessa natureza, por questões de natureza bioquímica. Disfunções químicas no corpo podem produzir depressão, podem produzir ansiedade também, tirar o sono. E às vezes com essa perda de sono, a falta de descanso vai acarretando outros problemas, né? Então as pessoas realmente vivem situações diversas, né, nesse aspecto. E nesse Salmo 55, né, no meio das dificuldades que Davi passou, não é? Ele soube recorrer a Deus. Davi é uma referência para nós em muitas coisas, em quase nos seus escritos, é claro, porque foram inspirados pelo Espírito Santo, nas situações vividas por ele, a gente aprende a fazer, a usar os remédios que ele usou, digamos assim, não é? Para vencer as dificuldades que nós enfrentamos, né? Davi sempre soube recorrer a Deus, né? Muitas pessoas pioram sua situação recorrendo à vingança, à briga, a reações violentas com relação até à família, a respostas duras, a falta de uma solução mais maleável nos relacionamentos familiares e com as pessoas com quem se relacionam, né? Explode, o negócio vai explodindo e vai abrangendo outras áreas da vida relacional da pessoa, né? A gente parte do princípio, Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar que Jesus falou: deixa cada dia seu mal. Seu mal. Então a gente tem que viver um dia de cada vez. Exatamente, nós vamos nesse texto aí daqui a pouquinho. Ele fala isso mesmo. Eu sei que o Espírito orientando aí, como nós estamos numa família aqui, numa informalidade, digamos assim, relacional, como igreja, não é claro que você falar é bom porque vai sintonizando com o que a gente está pensando, que o Espírito colocou no nosso coração. E Deus pode usar um de vocês também para dar um palpite aí que ajuda o outro, né? Nós estamos na igreja, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem, né? A coisa funciona assim, a gente não tem só que fazer aquela coisa formal dentro de uma liturgia rígida, a gente tem a liberdade também de falar. Claro que tem momentos em que todos devem ficar só ouvindo, quem crê, né? Mas olha bem a situação do Davi, já passou pela minha cabeça esse negócio também aqui que Davi falou. Ah, se eu fosse um passarinho, eu voava para longe e nunca mais voltava. Talvez tenha passado por vocês também, né? Claro, eu creio que já passou na cabeça de todo mundo, mas não adianta eu voar, não adianta eu ir para outro lugar, porque eu vou transferir somente o meu problema, a minha situação, a minha ansiedade, a minha preocupação de endereço, ela vai me acompanhar. Muitas das vezes, diante de situações ou de aflição ou de ansiedade, eu tenho que encarar a situação de frente e resolver o problema, né? Buscar dentro da palavra a solução, porque a palavra do Senhor ela tem resposta para todas essas coisas. Tem. Agora, veja bem, Davi não está falando para você virar pomba no sentido de sumir do mapa, não. Ele estava falando justamente daquilo que ele não fez. Ele pensou, mas ele não fez. Eu pensei, mas eu não fiz. Tem muitas pessoas que querem resolver o problema fugindo do ambiente onde está o problema, não é? Eu sempre tive na minha mente um conceito muito arraigado, que é, quando eu tenho uma situação difícil, conflitante com pessoas e tal, eu não arredo o pé enquanto não resolver, ganhando ou perdendo a situação. Eu não saio deixando as coisas para trás como se aquilo fosse solução. Existem coisas que são interiores ao ser humano, são de sua alma. Existem outras que são do contexto humano. Então, o que Davi está vivendo aqui, não é? Ele está vivendo uma situação em que pessoas externas a si mesmo, externas a ele, né? Outras pessoas
estavam criando conflitos, oprimindo, e ele lutando e ele batalhando, mas também passando por essa situação quase de desespero, de dizer, eu vou sumir. A quem me dera, né? Eu fosse um passarinho e voasse para longe. Né? Ele pensa isso, mas o problema dele estava dentro do contexto onde ele vivia, onde ele administrava, onde ele reinava e tal. Então, olha, há coisas, todos nós queremos ter uma preciosidade que se chama paz. Amém. Né? Todos nós queremos ter paz. Agora, existem dois tipos de paz. A paz interior, que Jesus é quem dá, nós vamos ler alguns textos, a gente vai perceber isso, né? E a paz relacional que você tem que administrar. A paz, ele também interfere nisso. Recorrer a Deus, Davi recorreu a Deus. Tanto que ele não é ainda a conclusão propriamente do Salmo, mas já está no início da conclusão, ele diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele está dizendo que ele continuaria estável a despeito do que estava acontecendo ao seu redor. Então, olha, quando a gente pensa mesmo na situação do mundo hoje e do nosso país, nosso contexto na cidade e tal, a gente vê que existem coisas que são semelhantes a um mar revolto, né? Jesus estava num barco com os discípulos e o mar estava em turbulência, né? E ele estava tranquilo lá. Quando os discípulos foram a ele e buscaram socorro nele, para ele dar um jeito, é interessante como é que eles foram buscar, na consciência ainda em evolução que eles tinham na época, né? Que eles ainda estavam aprendendo muita coisa. Acho que jamais eles imaginariam que Jesus ia repreender o mar e o vento e tudo ia se acalmar. Acho que jamais eles imaginariam, mas só que de todo jeito eles recorreram a ele. Agora veja bem. A última coisa que eles podiam fazer ali, né, que eles já tinham feito um monte de coisa. Eles não podiam fazer mais nada. Acabou, esgotou a possibilidade deles, né? As possibilidades deles se esgotaram. Eles recorreram a Jesus, Jesus deu solução. O problema não estava dentro dos discípulos, na sua alma, estava no exterior do ambiente em relação a cada pessoa, não é? Era o mar, o vento, coisas que estão aí fora de mim. A turbulência não estava dentro do coração deles. Mas afetava, as coisas de fora afetam a nossa alma. Então, Jesus interviu naquilo que estava acontecendo, digamos assim, extra-pessoal. As aflições que estavam vivendo ali dependiam de solução do problema do mar e do vento. Não era um problema de chamar um lá e vir aqui ao outro, dar um conselho, você fica quieto aí, senta aí que eu vou te explicar algumas coisas. Aí fala, conversa, ora e tal, e a pessoa sai em paz. Porque aquele problema lá só estava afetando aquela pessoa lá dentro. Muitas vezes as pessoas nem percebiam que a pessoa estava em turbulência interna. Né? Então Jesus deu solução para o problema externo. Ele continua dando solução para os problemas externos em relação à nossa vida. Então, às vezes as soluções não parecem exatamente aquilo que a gente esperava. Mas se a gente tivesse competência para solucionar, a gente não precisaria recorrer a ele, né? Mas às vezes ele dá a solução e a gente diz, bom, não era isso que eu estava esperando. Eu queria outra coisa. E às vezes a maioria das pessoas pensa assim, Deus não fez nenhuma intervenção, porque não foi o que eu queria. Mas Deus não faz o que você manda. Ele pode atender o que você pede, mas não faz o que você manda. Ele faz o que ele, na sua sabedoria eterna, entende que é o melhor, né? Tem um grupo de oração que eu participo, acho que a Léa também participa, né? Aquele grupo, mais da região dos Valadares e tal, né? Que, numa certa época, né? Estava todo mundo orando pelo governo e as pessoas lá do grupo de oração intercedendo, muita coisa acontecendo para Deus proteger o presidente e tudo mais. E de repente o Moro
deu para trás. E saiu do governo e tal, aí todo mundo ficou assim, em um primeiro momento, isso natural, né? Moro era uma... Até nós conversamos sobre isso um pouquinho também. Nossa, né? Muita gente ficou, André, não é só você não. Eu também no primeiro momento eu pensei, depois Deus colocou no meu coração, peraí, vocês não estão pedindo solução para o governo? Eu dou a solução, você não gosta? E foi impressionante porque Noemi teve discernimento assim na hora, falou, não, você não vai ficar desanimada não, porque o que ele fez está dentro do propósito de Deus. Está dentro do que nós pedimos. Solução de saneamento do governo, né? E ele saneou naquela área, pelo menos, que era o momento que Deus entendeu que deveria intervir assim. Então, muitas vezes, a gente diz, bom, Deus não me atendeu e aconteceu tudo errado. Para nós. Mas Deus sabe os seus caminhos. Deus vê o futuro, a gente não, né? A gente não sabe o futuro, exatamente. Então, a opressão e o clamor do inimigo, não é? Do ímpio, e as calamidades que furiosamente o salmista diz aqui, Davi, lança sobre ele, estavam afetando sua estabilidade emocional, né? Estava afetando a sua alma. Então ele começa a refletir, Deus vai orientando essa reflexão, porque foi inspirado, né? E chega nessa coisa que eu entendo como, em termos da mensagem que afetou meu coração, uma resposta para os problemas que ele estava vivendo. Então, olha, nós vamos entender duas coisas primeiro. Às vezes muita gente acha, por exemplo, que o crente não tem que ficar se metendo em assuntos políticos, que não tem que dar opinião em isso, não pode dar opinião naquilo, não pode intervir, não pode ir lá para Brasília fazer passeata, não pode fazer nada. Pode sim. Hoje, inclusive, está acontecendo uma passeata em Brasília, né? Gigante, né? Vocês devem se lembrar que desde o começo aqui, que começou essa pandemia, que ainda não se falava muito, Deus colocou no meu coração, e eu falei aqui, o assunto, o foco, o quartel-general dessa luta não é Bolsonaro, política, nem política mundial, é a igreja do Senhor. O que o diabo está querendo é calar a igreja. Calar a igreja e abafá-la, e se fosse possível matá-la, mas ele não consegue. Não consegue. Há coisas gravíssimas acontecendo aí no mundo a respeito de vacinas, de marcas, de alteração de DNA, de genoma, umas coisas assim. Eu vi a metade, eu não vi todo não, porque eu tinha que vir para cá. Você fez uns comentários também, não foi? Eu li rapidamente, porque foi hoje de manhã que eu vi. Mas tem que ver tudo com calma. Eu vi até o fim com calma. Depois a gente... Vou te mandar no grupo da igreja. Mas o que a gente vê ali? A gente vê que existe um trabalho intenso. Quando a ciência, ela sempre foi muito boa, muito benéfica e continua sendo benéfica, mas existe uma ciência boa e uma ciência má. Tudo que se produz, em todas as áreas da vida, existe um viés bom e um viés mau. A administração econômica de uma nação e a nossa pessoal, ela pode ser orientada para o bem-estar familiar e estabilidade nacional e financeira geral, né? Como pode também ser orientada maleficamente e sutilmente para satisfação de presunções de alguns de roubalheira, né? E tudo isso é feito assim, fora do alcance dos olhos das pessoas. São feitas com sutilidade. Eu estava orando bastante essa semana, estou orando sobre assuntos que afetam a gente, inclusive, o nosso trabalho, esses processos da escola aí e tal. E Deus mostrou com muita clareza para mim que eu não devo olhar as pessoas pelo que é visível aos meus olhos. Eu tenho que ver que eu devo aplicar a palavra de Deus à situação. Não é espiritualizar tudo, não. Mas é espiritual. A guerra é espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais.
Então, atrás de um agressor tem um espírito maligno, tem uma intenção, tem uma maquinação espiritual má. E a gente tem que orar para que Deus destrua a coisa no fundamento. Porque você pode prender uma pessoa porque ela te fez um mal, mas ela foi lá com muita raiva de você. No dia que ela for solta, ela volta lá e te mata. Isso eu vi na televisão recentemente, pessoas que foram soltas e a primeira coisa que ocorreu foi matar a mulher dele, por causa de problemas anteriores que ele opressivamente atuava, né? E tinha raiva dela, não queria perder relacionamentos e coisas assim, coisas doentias, né? Mas então, há uma dimensão espiritual nos fatos que são visíveis. A gente tem que entender que o mundo visível, ele brotou do espiritual. Deus é espírito, só existia Deus, e ele, pela sua palavra, ele fez brotar o que a gente chama de mundo material. E inclusive a nós, como matéria, em termos de matéria e tal, e tudo em nós, até o nosso espírito, foi criado por Deus. Então ele tem capacidade de interferir na criação material e imaterial, e tem capacidade também de fazer interferências práticas no sentido de atingir a alma, a estrutura de uma pessoa, dando-lhe paz, mas também o contexto social que ele vive. Deus pode fazer isso. Então, irmãos, é uma coisa fantástica. Quando eu leio isso aqui, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia repouso. Davi sabe que isso aí é só uma reflexão, ele não ia achar repouso em lugar nenhum, fugindo dos problemas, né? Então ele está lidando aqui com problemas externos que o envolvia. Então, olha, irmãos, todos nós, talvez a maior parte eu vou usar uma palavra aqui, das azucrinações que a gente sofre. Vocês entendem a palavra azucrinar? Estava azucrinado aí. Eu nem sei a origem da palavra, se é boa ou ruim, mas só sei que eu vou até pesquisar. Mas é quando alguém fica enchendo a paciência do outro, né? Ali. A maioria disso é de fora para dentro. E o Senhor pode solucionar isso quando nós recorremos a Ele. Davi recorreu a Ele. E ele espiritual também, mas ele recorreu ao espiritual para solucionar o problema social. Agora, quando você tiver que fazer interferências, não ache que as coisas só acontecem no aspecto da paz interior e da paz social. Vamos dividir assim. Existe a paz interior e a paz social. A paz interior, Jesus dá a cada um. Você pode estar num barco, o barco está lá no meio das ondas, mas você está em paz. Eu sei que tem muitos crentes que estão aflitos, quase assim no limite, por causa das coisas que estão acontecendo no mundo. Eu quero dizer para vocês que eu estou completamente em paz diante das coisas que estão acontecendo no mundo. Porque a paz de Jesus Cristo está em mim, e talvez não seja essa exatamente a palavra, mas Deus, pela sua graça, permitiu que a operação da paz no meu coração, no meu espírito, fosse realizada por Ele. Eu não impedi isso. Há pessoas que podem impedir a ação do Espírito Santo na sua vida. Extinguem o Espírito Santo. Tem um texto que diz: não extingais o Espírito, porque ele não é violentador e violento. O Espírito de Deus só age dentro do clima do amor e da sintonia amorosa com a alma e o espírito humano. Não, Deus não faz violência a ninguém. O lançar-se uma pessoa no inferno não é uma violência de Deus contra ninguém. A pessoa que pede isso, porque não quer saber dele. Então, para todos, a Bíblia diz: todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, né? A minha paz vos dou. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então você está na beira da fonte da água, morrendo de sede, cai lá, morre e a água está lá e não bebe? Decisão sua. Tem decisões que você não pode pensar assim, que a pessoa não tem essa capacidade. Claro que tem uma componente da soberania de Deus nas escolhas que Ele faz das pessoas que Ele quer. Eu creio nisso. Porque Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Mas só que Ele conhece profundamente o coração de uma pessoa, e antes que ela nascer, como diz um salmo, antes que os nossos ossos fossem tecidos no seio, no ventre da nossa mãe, quer que completa lá? Todos os nossos dias já estavam escritos num livro. Antes de você ter osso, dias de paz, dias de aflição, todos os dias. Tudo, todos os dias, não faltou nada. Deus não esqueceu nada. Agora, existem mistérios que são incompreensíveis para nós. Como é que a gente lida com a coisa? Essa relação entre a vontade de Deus, a soberania de Deus e a nossa própria vontade. É um assunto que não é para agora, mas a gente deve se submeter nas coisas que nos acontecem à ação soberana de Deus. Ao mesmo tempo, nós devemos colocar diante dele as nossas demandas. E quando tivermos um conflito, porque a nossa luta é contra a carne e o sangue, você dizer, não quero saber de política, os governos que se virem, não é isso. Deus manda orar por eles. Não é, necessariamente eles não vão ser salvos não, mas eles vão administrar o país de tal maneira que você tenha paz. Paz social. Para que te vá bem na terra, não é isso? Para isso que diz o texto lá, quando se abençoa as autoridades. Então, aí tem uma guerra. Você diz, eu não vou para a guerra porque eu sou crente. Você pode fazer isso? Não. Não pode. Porque é uma intervenção social, e na paz social, Deus nos usa como instrumentos para estabelecer a sua vontade. É interessante, pastor, que o Davi, ele tinha essa consciência que Deus é que escolhe a pessoa. Claro, a gente não tem explicação, né? Mas olha o que ele fala aqui no Salmo 65, versículo 4, pelo menos na minha tradução está assim. Ontem eu estava lendo esse salmo e esse versículo me chamou a atenção. Que ele fala assim, ó, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Então ficou claro aqui, olha, não sei se em outras traduções estão assim. Qual salmo você leu? 65, versículo 65. 4. O salmo é o 65, versículo é o 4. Pelo menos na minha tradução, o Davi está falando, bem-aventurado aquele a quem escolhes, porque está falando para Deus, né? Começa o salmo falando para Deus. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Ele está falando para Deus, está vendo? Aí ele fala, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus atos. Então ele tinha essa consciência que Deus, né? Primeiro Deus chama a pessoa, escolhe a pessoa e depois a pessoa aproxima de Deus. Não sei se em outras traduções aí estão assim. Essa tradução da revista atualizada, na verdade, é a tradução que eu mais gosto. Às vezes as pessoas aparecem aí com muitas traduções. Existem muitas traduções da Bíblia que são fiéis. Mas até para a gente acompanhar coisas que são comentadas por um e por outro, meu conselho para cada um, não é que você tem uma Bíblia só, não. Você pode ter algumas traduções, umas 2 pelo menos, aí, ou 3 no máximo. No máximo não, o máximo é de cada um, mas no mínimo, né? Eu tenho, por exemplo, a NVI, a revista aí atualizada que é a que eu uso, que é essa que ela leu, e outras traduções que tem aí. E isso ajuda você a compreender um texto, porque as palavras mudam e você tem uma compreensão pela mudança das palavras melhor do texto.
e pode ter a confiança de que estas traduções, quando elas são aprovadas pelas autoridades teológicas, pelos eruditos, é porque ela passou no crivo da qualidade, certo? Hoje, se alguém fizer aberrações ou torções na palavra, já cai nas análises críticas aí da mídia teológica que aquilo é heresia, que ela não usa essa tradução. Por exemplo, eu tenho, apesar da simplicidade da linguagem, eu tenho muitas restrições com a Bíblia na linguagem de hoje. Tem coisas lá que não podiam estar. Mas ela ainda é passável. Mas a Bíblia que os testemunhos de Jeová usam, você não pode usar. Porque eles mudaram, alteraram, adulteraram a Bíblia. E a Bíblia diz que ninguém pode acrescentar nem tirar nada. Uma coisa é você dar uma interpretação segundo um certo entendimento para facilitar a leitura de alguém mais simples, em cultura. Outra coisa é você alterar a Bíblia para satisfazer um sistema teológico herege. Né? Bíblias, até a minha, só um comentário, até a minha juventude, né, vamos dizer assim, apesar de que eu me considero jovem ainda, velho, eu fui conversando com uma pessoa essa semana passada, né, com um dentista, não, com um alpinista, eu acho, médico, né, mas aí ele falou, olha, o senhor tem essa idade, está saudável e tal e tal. Falei, esse negócio muitas pessoas, elas introjetam a ideia de que elas são incapazes, mas aí elas acrescentam fragilidades na sua vida que não havia necessidade de ter. Bom, mas voltando aqui ao assunto. Então, esse texto aí, que a Edmeia leu, é bem interessante. Porque o Russell Shedd faz uma observação aqui. A grande maioria entre nós, a grande barreira entre nós e Deus, constitui-se de nossos pecados. Mas Deus purifica-nos do pecado e abre-nos o caminho para a comunhão com Ele. Então Ele purifica o pecado e abre-nos o caminho da comunhão. Aceitando-nos como hóspedes que vão à sua presença e desfrutam dos benefícios da sua hospitalidade e que a sua hospitalidade proporciona. Interessante, domingo passado nós falamos aqui sobre arrependimento. A Léa começou aqui e ela tocou nesse assunto também. Não sei se você lembra da palavra, porque às vezes na improvisação que o Senhor conduz no coração, né, você vai falando, mas tem coisa que chama a atenção da gente, né? E domingo passado eu preguei sobre João Batista, não foi? Ele pregava o quê? O batismo do arrependimento. A pregação dele era arrependimento. E Isaías diz sobre ele, né? Que ele era a voz que clama no deserto. Endireitai os caminhos, preparai o caminho do Senhor, tal e tal. Então ele prepara o caminho para Jesus. Preparar o caminho, como preparar o caminho? Preparar o caminho, preparando o coração das pessoas para que elas reconheçam os seus pecados, se arrependam, porque sem arrependimento não há acesso a Deus, por meio de Jesus Cristo. Se não reconhecer pecado, o caminho está fechado. É verdade. Não tem acesso a Deus. E o acesso a Deus é por meio de Jesus Cristo, que é o caminho para Deus, né? Então, esse caminho ele tem várias características. Entre elas, é um caminho onde você vai caminhando e vai exercitando a atitude de arrependimento. Porque apesar de a gente ter se arrependido, confessado e ter sido salvo já definitivamente, mas todo dia nós nos arrependemos de coisas, né? Todo dia nós pedimos perdão a Deus, por quê? Porque reconhecemos pecado em nossas vidas. Essa dinâmica da intervenção pecaminosa na nossa vida, ela continua. A diferença é que nós temos acesso à fonte, que é o sangue de Jesus, que nos lava de todo pecado. E o ímpio não tem esse acesso. Porque não quer. Ele rejeita e Deus conhece seu coração, por isso ele não escolheu o ímpio. Alguns ímpios. Também, pastor, o papel da igreja, né, nessa questão aí da missão pessoal, a Bíblia fala, né, do confessar o pecado uns aos outros. Em Gálatas 6:2 fala de levar as cargas uns dos outros. Então a gente vê que Deus também deu à igreja
esse papel, né? Para estar auxiliando aquela pessoa que está na aflição, de a gente estar junto, o fato de a gente estar em comunhão, cientes, né, do problema que o outro está vivenciando. Tudo isso também traz uma paz interior, um alívio, né? Quantas vezes a pessoa está com um problema lá, outro dia mesmo você falou que viajou para ver uma amiga e que depois a amiga ligou para ela e falou, não, só de ter conversado, contado tudo que eu estou vivenciando, eu já estou mais leve, né? Ou seja, a carga, o peso da carga, ela é tirada quando a gente, né, pratica essas coisas. Tem gente que não gosta, vai viver o problema sozinho, mas a igreja tem esse papel. Né? Se eu puder chegar e contar para o Senhor, o pastor está vivenciando isso aqui, isso tira uma carga de cima. Sabe, o pastor, ele tem que ser muito idôneo nesse aspecto, porque ele ouve muita coisa que é da vida pessoal, lá íntima de cada pessoa, né? Mas quantas pessoas, velho, eu já recebi aqui, ou mesmo lá em casa, que querem conversar comigo, querem conversar em particular e tal, estão cheio de problema, de rancor, de raiva, de alguma coisa psicológica. Eu não sou psicólogo, mas eu sou pastor. O pastor pode fazer intervenção psicológica, isso é legal também, mas eu não faço. Eu faço só do ponto de vista da espiritualidade. A pessoa chega para mim, conta um problema, e está aflita, e tal, e fala, eu não falo nada, eu só fico escutando ali, aí eu oro por ela, e aí encerra a conversa, ela vai embora, e às vezes antes de sair, já me dá um abraço e diz, pastor, o senhor me ajudou demais, não abria a boca. Porque o ouvido do outro é remédio para o outro. A gente tem que saber ouvir quem está em aflição, né? Se a gente começar a conflitar e fazer crítica pejorativa ou pesada e reclamar da pessoa, a pessoa sai e vai diminuir. Eu li um livro sobre questões de acesso a banqueiros, né? E o camarada estava contando que ele foi ao banco para resolver uns problemas financeiros, adquirir financiamento, sei lá, para a empresa dele. E a sala do banqueiro era maior do que essa igreja aqui. E lá no fundo aqui estava a mesa enorme, toda chique, tudo chique, do banqueiro sentado. Aí quando a secretária mandou ele entrar, ele começou a entrar. Ele se sentiu assim, ele entrou desse tamanho quando ele chegou na porta. Aí ele foi andando, ele foi diminuindo. Quando ele chegou na frente do banqueiro, ele estava desse tamanho. Porque não tinha... Sabe, o clima já é criado para você ser humilhado ali, para poder ser manipulado. E se a pessoa não tiver condições de enfrentar esse tipo de coisa, administrar bem essas coisas, ele realmente ele acha que os camaradas é semideus. Mas então, ouvir é muito bom. E esse texto eu quero deixar bem para os irmãos. Se você estiver numa guerra, você vai para a guerra. Se você tiver a pessoa diz, não, crente não pode ir para a guerra não. Então eu te faço uma pergunta. Entra um ladrão na sua casa. Você recorre só a Deus ou você chama a polícia? Chama a polícia, né? No primeiro momento, de acordo com a situação, você vai recorrer a Deus, claro. Isso aí sempre, isso é constante. No crente, é constante. Mas você, por ser crente, você não recorre a Deus, deixa o ladrão roubar e não faz nada não. Você chama a polícia. Eu tenho certeza que ninguém vai deixar de chamar a polícia. E se você sentir que o camarada está desarmado, você é homem, pelo menos, né? O sujeito está desarmado, é menor do que você, é mais fraco que você, antes da polícia chegar, você já resolve. Teve uma doninha que o ladrão entrou na casa dela, ela pegou espingarda, Eu tenho, na minha família tem uma experiência interessante. A minha avó, por parte de pai, né, morava no sertão. E ela colhia feijão e fazia uma montanha de feijão assim na cozinha grande, né? E ela era crente, morreu crente e deixou um legado de crente na família. Mas entrou um bandido lá, um jagunço, com uma peixeira e querendo matar ela. Ela levantou de noite, no escuro, lá, que ela tinha uma garrucha. E o sujeito querendo acertá-la e não conseguia acertar porque ela se desviava e tal. E ela tentando se defender, não tinha polícia perto, nem telefone não existia. E ela tentando atirar e acabou acertando o cara e matando. Aí,
Não deu nada, porque naquela época as leis eram mais justas. Se alguém matasse alguém dentro de casa, não dava problema nenhum. Hoje é mais complicado, claro. Não estou dizendo para ninguém matar ninguém não, viu? Estou dizendo só que ela fez isso. Mas entre a pessoa e você, se for um caso de vida ou morte, como é o caso dele, cada uma peixeira para poder te matar. Se tiver um pedaço de tinha que se defender, foi legítima defesa, né? Até numa situação desigual. Ela estava com uma mulher, né, mais velha, trabalhava sozinha no sítio, e aconteceu uma coisa dessa. Mas aí você julgar, não é? É muito fácil julgar as pessoas pelos seus atos, não é? Claro que a gente tem que fazer avaliações, ter opiniões e tal, mas o julgamento, o desfecho condenatório de uma pessoa é só Deus. Inclusive a visão do Bolsonaro aí, em questão das pessoas ter o direito de ter as armas, né, fazer os cursos lá primeiro, é nesse sentido aí, né? De se defender, claro. As pessoas poderem se defender, porque os bandidos têm as armas mais da última geração, mais moderna. E a pessoa, né? As pessoas não têm. Claro que eu vou querer uma arma na minha casa. Eu também não. Né? Porque se tiver, acaba usando, né? Mas quem agora, quiser, mas é um direito, né? É um direito. Agora, tem uma coisa. Qual é a atitude do crente diante dessas coisas? É preventiva. Qual é a prevenção? Orar a Deus. Olha, a gente não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. As coisas ruins que nos acontecem tem associações também com o nosso pecado, nossa vida de pecado. Então a gente tem que orar a Deus para não ficar doente, orar a Deus para não ser agredido pelos outros, para não ser roubado, para não ser assaltado, para não ser. Eu já fui assaltado. O sujeito deita no chão, tive que deitar na calçada do carro. Abre os braços e as pernas, fiquei de cara no chão tentando olhar a cara dele, mas eu mantenho a calma do jeito que eu estou aqui, eu não fico, nem meu coração bateu mais rápido. Mas aí um dos bandidos, eram dois, não olha para mim não, senão eu atiro em você. E eu querendo identificar ele, aí depois eles mandaram a Isabela me revistar, tirar o dinheiro, que ela estava muito nervosa, não conseguiu tirar o dinheiro que eu tinha. Puxou meus bolsos, mas o dinheiro ficou, né? Graças a Deus. E aí o cara levou o carro, né? Mas chegou, os dois já estavam no carro, quando eu olhei já tinha um no volante, que eu estava chegando em casa, e ele disse, olha, não, pode ficar tranquilo, eu vou devolver seu carro, senão só vamos fazer um assalto. Falaram isso, e no outro dia devolver mesmo. Mas a gente tem que ter paz interior diante das coisas, né? É claro que eu não atribuo assim. Deus é soberano, a gente, muita coisa para nós é incógnita, né? Mas eu creio que há coisas erradas, atitudes erradas, falta de cuidado, alguma coisa aconteceu, falha minha, para ter acontecido aquilo lá. Porque se eu tivesse sido menos distraído, por exemplo, na hora de chegar, ou coisa desse tipo, poderia prevenir, né? Então, não estou dizendo tirando a culpa do bandido, não. Estou dizendo que a gente, muitas coisas acontecem porque nós não somos vigilantes. Né? Então, mas Deus cuida de nós. Amém. Agora, no normal, vamos aplicar isso. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele não permitirá que o justo seja abalado. Agora, vamos lá no Salmo 37, 5. Eu já estou terminando, viu, irmão? Eu até falei. 37:4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus não mente. A gente diz que se agrada de Deus, mas está se agradando mesmo, a gente dá somente um espaço pequeno para Deus na nossa vida. Nós temos que não deixar de sermos o que nós somos como profissionais, como pais, como familiares, como pessoas, como tem amigos. Mas essa questão de Deus não ocupa um quartinho na nossa vida, não. Ele tem que ocupar a casa toda. Se agradar a Deus aí com as nossas atitudes, nossos atos, com a nossa vida no nosso dia a dia.
o título de cristão, de crente, e eu faço tudo errado. Então eu não estou agradando o Senhor. Agora, esse conceito aí do agradar, fazer tudo certo e tudo errado, como é que funciona? O que é agradar a Deus? Não é bajular Deus, não. Não. Porque às vezes a pessoa acha que, abrindo a Bíblia na entrada da casa, quantas casas eu vou lá, está uma Bíblia, não estou nada contra, mas como se aquilo fosse uma proteção, uma muleta, a Bíblia aberta ali é uma proteção. A pessoa pode colocar ali porque ama a palavra e tal, não vai entrar no mérito, mas aí chega no domingo, ela pode ir para a igreja, pastor, eu não vim na igreja não porque eu estava doente, estava nada, mentira. Está agradando a Deus? Não. Ouve louvor o dia inteiro, mas na hora inventa uma história para satisfazer a si mesmo e dar uma satisfação social por um ato que falho, porque a comunhão com Deus não é opção do crente, então isso tem que fazer parte integrante da vida do crente. Comunhão com Deus dizer que é dever, obrigação, não é assim, porque Deus não faz as coisas, a gente não anda com Deus por obrigação, é por amor, né? Mas é incompatível a pessoa dizer que ama a Deus e despreza o culto a Deus, despreza o seu irmão, ele bate na sua porta às vezes, aí você não quer receber, fala que não está, porque está furando o princípio da hospitalidade que é bíblico, e está agradando a Deus? Não está. Vê o pobre e diz, Deus te abençoe, tchau, sai logo da minha porta. Isso é agradar a Deus? Não, a gente tem que ver, uma das coisas mais enfáticas que eu vejo na Bíblia é o cuidado com o pobre e o necessitado, não é não, Lé? Eu sei que a Lé tem um coração também, e a maioria de vocês aqui. Mas agradar a Deus é isso. Então agrada-te do Senhor, confia os teus cuidados. Os teus cuidados quais são? Os teus problemas. E o seu desejo qual é? A solução, né? E jamais permitirá que o justo seja abalado interiormente. Então tem a paz social e tem a paz interior, a paz pessoal. E para concluir, né, Mateus 6, 25 e 1 Pedro 5, 7. Mateus 6, 25 diz assim: Seis, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Puxa vida, aí tem uma coisa interessante. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Já pensou se chega lá com depressão no médico e o médico dá como solução assim, não ande ansioso. Isso é solução? Vai voltar do mesmo jeito, e ainda com mais um problema, a raiva do médico. Gastou-se o dinheiro de passagem, foi lá e ele não resolveu, foi nada. Não é não? Então, mas Jesus não está, ele está dizendo, está diagnosticando e depois ele dá a solução. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que o vestido. Ele primeiro avalie direitinho o que é o maior valor para você. É isso que ele está dizendo. Observar as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Um youtuber foi preso recentemente e perguntaram como é que você vai sobreviver se ele foi proibido pelo Supremo de atuar. O jornalista. Falou, olha, aí ele citou, né, os lírios e tal, crente, o camarada, né? Contudo, vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O problema é que a gente não quer abrir mão do osso. A gente tem coisa que a gente quer e que Deus cuida de nós, mas se a gente perder aquilo, a gente fica com raiva. E muitos ficam até com raiva de Deus. Porque perdeu, né? Mas a sua vida, Deus está cuidando. Amém. Que é o mais precioso. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios. Não trabalham, nem fiam, né? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Ora, se Deus veste, aí ele vem com a solução, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Portanto, não se aquieteis. Aí, versículo 33, ele dá o remédio. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Amém. Então, ele está repetindo o que o salmista diz aqui: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá.
né? Salmo 112 também fala, né? Dá uma referência aí de justo, que na verdade ele nunca vai ser abalado, ele ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores ou más notícias. Seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá. Isso mesmo. O Wander já pode se aproximar aí. Mas então, a nossa confiança deve estar em Deus. Não fique aflito pelo que está acontecendo no mundo. Isso é o mar. Jesus está no seu barco. É isso. Então a paz interior a gente resolve no relacionamento pessoal com Deus. E a paz social a gente resolve colocando isso como demanda diante de Deus. É pressão, é dívida, é insatisfação com alguém. Deus é que vai nos ajudando a sobreviver nisso. Amém. Por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.